Rapidinho, obrigado, Zé. Não, é para dizer o seguinte, se você for colocar numa balança o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante. Muito mais importante. E o São Paulo está muito bem encaminhado no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil é um jogo só, ele pode perder, ele pode ganhar, pode. É um jogo só. O Campeonato Brasileiro é mais previsível, é mais palpável você ganhar o Brasileiro do que a Copa do Brasil, mesmo poupando o jogador. Financeiramente, a Copa do Brasil paga mais? Paga mais. Mas em termos de prestígio, ser campeão brasileiro, não dá para comparar, gente. Então eu acho que ele fez certo. Ele fez certo. E outra coisa, no ano passado, quando o Jorge Jesus colocava o Flamengo para disputar a Libertadores e o Brasileiro, quarto e domingo, o mesmo time, nós mesmos dissemos aqui várias vezes, não sei se é o caso do Eugênio, mas eu falei, é possível. É possível. Alguém se lesionou nesse jogo contra o Fluminense? Felizmente ninguém. E o time está numa sequência muito boa. A confiança é muito grande. O Zé pode falar melhor sobre isso. Quando você está com confiança, tudo dá certo, sabe? Você pega aquele trilho, o trem vai na disparada danada, tá dando tudo certo, gente. Por que eu vou mexer em algo que está dando tudo certo? O Jorge Jesus fez isso ano passado. Não mexi em nada. Por que eu vou poupar jogador? Para quê? Vai jogar quarta-feira contra o Grêmio? E vai jogar todo mundo. O Grêmio está descansado. Mas é segurança de que isso vai dar vitória ao Grêmio? Não é. Não é, de jeito nenhum. O São Paulo jogou no sábado, gente. Vai jogar na quarta-feira. Domingo, segunda, terça e quarta. Lembra o Jorge Jesus? Quando ele falava, jogou no domingo, descansa segunda e terça, joga na quarta. Vai jogar no domingo, descansa aqui. É a maneira como ele falava. Então eu respeito muito a opinião do Eugênio, mas eu discordo. Eu acho que o São Paulo está com o Campeonato Brasileiro muito bem encaminhado. Se ele perde esse jogo para o Fluminense, ele fica a 3 pontos. A 4 pontos, perdão. A 4 pontos do Atlético e do Flamengo. Sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Entendeu? Eu acho que é besteira você colocar em risco algo que tá na sua mão, entendeu? Melhor um passarinho na mão do que 2 voando, já diz o ditado. Eu não sei se eu vou conquistar a Copa do Brasil. É um jogo só. O brasileiro está muito na mão do São Paulo. É isso que ele tá praticamente ganhando. Por que eu vou abrir mão disso? Por que eu vou correr risco nisso? Por isso que eu discordei. Então, um ponto, Sormani. Você mesmo disse agora há pouco que o que o Flamengo fez ano passado foi fora da curva. É muito difícil de repetir. E a gente está vendo aí o próprio Flamengo sentir na pele esse ano. E o Palmeiras. O Palmeiras, a gente talvez fale ali na frente do Palmeiras, parou, cansou. E corre o risco de ser eliminado agora da Copa do Brasil porque está muito cansado. E o São Paulo pode também entrar nessa dificuldade. Por isso, eu acho que seria de bom tom, pelo menos alguns jogadores serem poupados. Mas entendo que está colocando o Sormani. Sim, tem a possibilidade do brasileiro, vou apostar tudo aqui no brasileiro. Só que, se você puder ganhar os 2, melhor, né? Diga, Zé. Não, eu acho que, na minha opinião, eu acho que o Fernando fez o certo. Por quê? Porque se você coloca um time reserva ou alguns jogadores, o que acontece nesse momento e perde para o Fluminense, você traz uma responsabilidade enorme na final da Copa do Brasil. Né? É uma responsabilidade que você não precisa ter nesse momento. O que você precisa ter nesse momento é a manutenção do ambiente do vestiário. E aí esse ambiente do vestiário ele é importantíssimo para segurar o time no automático, ou seja, sai o Luciano, entra o Toró, entra com a mesma motivação, com a mesma vontade de jogar. Por quê? Porque o ambiente está legal, o ambiente está gostoso, e isso faz com que o jogador tenha a confiança necessária para jogar. Esse São Paulo é o São Paulo que aprendeu tomando porrada, é o São Paulo que aprendeu perdendo pro Mirassol, é o São Paulo que aprendeu perdendo pro River, é o São Paulo que aprendeu perdendo pro Lanús, né? E chega um determinado momento que a teimosia, quando a tua teimosia ela está acima das questões táticas, das questões de qualidade, questões físicas, é porque a tua teimosia está te atrapalhando. E era o que vinha acontecendo com o Fernando nessas eliminações, né? Porque o São Paulo
sempre teve do meio para frente uma qualidade enorme de jogo. Se você pegar aí todas as estatísticas, mesmo contra nessas eliminações, você vai ver que o São Paulo deu 15 chutes, posse de bola, 750 passes e tal. Ele sempre conseguiu ter manter, né, um nível de qualidade do meio para frente com a bola nos pés. O problema do São Paulo era sem a bola, porque todo mundo corria de um lado para o outro para dar opção, né, para você se movimentar. Tal. Só quando perdia a bola, estava todo mundo desequilibrado, os dois zagueiros correndo igual um louco para fazer cobertura, né? Eram loucos ali. O Diego dando o carrinho do lado direito, o Léo Pelé pelo lado esquerdo. Né? Quando o Fernando Diniz entendeu que o problema era sem a bola, é só analisar. Fernando Diniz do Atlético, Atlético Paranaense Fernando Diniz, Fluminense do Fernando Diniz, como jogavam essas duas equipes? Da mesma forma, do meio para frente, chances, toques para lá, tomava um contra-ataque, 1-0, perdia o jogo. Era isso que acontecia. Né? E ele isso se repetiu no São Paulo. A partir do momento que ele falou, peraí, Hernanes se machucou, obrigado, me ajudou. Por quê? Porque existia aquela obrigação, o Hernanes vai jogar Hernanes e Daniel Alves, está faltando um primeiro volante. Tanto que o São Paulo jogou até o primeiro semestre, até alguns jogos da Libertadores pós-pandemia, quando o Hernanes estava bem ainda para jogar, com 3 jogadores do meio campo. Fixava um primeiro volante, aí era Daniel e Hernanes, ou o Igor Gomes por dentro e tal. Tinha essa dificuldade. A partir do momento que ele fixou, Gabriel Sara, perdeu a bola, Gabriel Sara vem para o lado direito, Igor Gomes vem para o lado esquerdo. Fazemos aqui na parte defensiva um 4-4-2, pronto, o time do São Paulo encontrou o equilíbrio para saber se defender. E aí nós estamos vendo um time de São Paulo que tem confiança para jogar, que faz uma movimentação que é difícil para os adversários, porque os adversários tentam muitas vezes marcar a pressão e o time do São Paulo consegue sair jogando. Muitas vezes, aqueles erros que eles cometiam no começo do ano não cometem mais, porque a confiança chegou a tal ponto, e aquilo que eu falo sobre a manutenção do ambiente, né? A tranquilidade de você poder jogar, o sorriso para poder jogar. Por quê? Porque o São Paulo hoje entende que com a bola nos pés ele consegue jogar e o adversário não marca. Então eu vou me adaptar, vou jogar, vou impor aqui a minha forma de jogar e o adversário não vai conseguir jogar. Isso me traz confiança para jogar o futebol que está jogando. Então, a manutenção das vitórias ela é importante para o vestiário. Imagina se o São Paulo perde para o Fluminense e vai jogar contra o Grêmio na Copa do Brasil. O que iria acontecer? Pô, São Paulo já perdeu para o Corinthians, já perdeu para o Fluminense, vai jogar a Copa do Brasil, é decisão, é um jogo, tal. Lembra das eliminações, tal. Já vem aquele fantasma. Hoje não, o Grêmio vai jogar contra o São Paulo, o líder do campeonato é o Grêmio que vai respeitar o São Paulo, porque mesmo na arena do Grêmio, o São Paulo teve a chance de fazer no mínimo 3 gols, no mínimo, um gol com o Brenner, um gol com o Luciano, se eu não me engano, e tem um outro gol também no primeiro tempo que teve a oportunidade de fazer, e o Grêmio teve muitas dificuldades para jogar. Eu concordo com o Eugênio que foi um jogo pegado, um jogo de marcação, o Grêmio tentou jogar, mas o São Paulo criou as oportunidades de forma tranquila, especialmente no segundo tempo. Então, acho que o São Paulo é o grande favorito para mim no Campeonato Brasileiro, depende só dele, não olha para trás, o São Paulo olha para frente, e agora o grande desafio é a manutenção do ambiente. Se o Fernando Diniz perder esse ambiente, fatalmente o time começa a ter insegurança e não consegue jogar, e aí isso vai ser problema dentro do campo, vamos dizer assim, porque o jogador sem confiança pode voltar a ser aquele São Paulo do começo do ano da eliminação contra o Mirassol. E esse favoritismo, né? Quando a gente analisa a tabela, os números, óbvio que é o líder em pontuação, 56 pontos, 7 pontos a mais do que o Atlético Mineiro e o Flamengo, mas nem sempre o líder, por exemplo, tem a melhor defesa ou o melhor ataque. E o São Paulo tem sim, nesse momento, o melhor ataque, 47 gols, um gol a mais do que o Galo e do que o Flamengo. O Galo, por muito tempo, o Atlético Mineiro teve o melhor ataque, o São Paulo passou, tem 47 gols. O São Paulo tem também a melhor defesa, 22 gols sofridos, é isso, né? Isso mesmo, junto com o Grêmio. Por um bom tempo do Campeonato Brasileiro, Fortaleza foi a melhor defesa, ainda quando o Rogério estava lá, e o Grêmio depois foi a melhor defesa por muito tempo, ainda mas agora junto com o São Paulo. Obviamente, com todos esses números, tem o melhor saldo de gols. Saldo de 25, só para vocês terem uma ideia. 25 é o saldo de gols do São Paulo, e depois vem o Internacional com saldo de 15. O Galo
12 e o Flamengo 11, né? Então são números que realmente impressionam. Essa liderança do São Paulo realmente impressiona. E aí a gente tem algumas mensagens aí, enquanto vocês analisam aí a tabela. O Valdemar Neto mandou lá na hashtag FS Rádio Brasil. Vale destacar que o São Paulo só volta a jogar no dia 6 de janeiro. E com a idade dos jogadores, pode jogar quase todo dia. Claro que o Valdemar deu uma exagerada, quase todo dia não dá, mas realmente o São Paulo tem muitos jovens aí no elenco, né? E que, obviamente, aguentam um pouco mais do que jogadores veteranos. O Roberto Costa fala mais ou menos o que o Zé Elias falou. O São Paulo perdeu na arena do Grêmio, pura sorte do Grêmio. Era para o São Paulo ter vencido, etc e tal. Quem mais? Temos aqui muitas mensagens, hein? Deixa eu ver aqui. O Reginaldo, Sormani, o Jorge Jesus arrebentou fisicamente o Flamengo ano passado e vai precisar de um ano para se recuperar. O Reginaldo mandando uma corneta para o Sormani, mas eu tenho certeza que nenhum torcedor do Flamengo se arrepende, viu? Porque ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, olha, simultaneamente. Já o Anderson diz que você está certo, Sormani. O São Paulo fez bem em não poupar. Tem tanto tempo sem ganhar título e os caras querem que o treinador poupe. Vai caçar coquinho, vai catar coquinho, disse o Anderson. Obrigado, galera, pelas mensagens aqui na FS Rádio Brasil. É a hashtag para você participar com a gente aqui no Fox Rádio. Alguém quer complementar algo sobre esse tricolor do Morumbi, mais líder do que nunca e com, vamos dizer assim, meia mão na taça? Diga lá, Eugênio. Eu acho que a gente eu já coloquei aqui, o São Paulo está muito bem, o São Paulo conseguiu superar aí momentos difíceis e encontrou um padrão de jogo muito interessante, muita mobilidade dos seus jogadores, né? Todo mundo se ajudando, é importante isso, né? Os jogadores estão conseguindo entender esse espírito coletivo, então um cobre o outro, a movimentação de meio campo é muito interessante, trabalhando com a bola no pé. Só elogios para o time do São Paulo dentro de campo, mas fazendo as ressalvas de que não é um time imbatível. Como eu falei agora há pouco, tem 2 derrotas recentes para times que conseguiram superá-lo